Recalculando a rota. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. E quando a gente fala dessa necessidade de retomar o caminho diante de um novo cenário, é tão interessante pensar na maneira como Deus revela a sua vontade para nós. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, o famoso livro sagrado, a gente fica confuso por que essa história está sendo contada de novo. Será que nós estamos aqui substituindo uma história pela outra? Será que a primeira vez que a história foi contada tem alguma coisa equivocada, errada, que precisa ser consertada? O que é que está acontecendo? É tão interessante observar, por exemplo, os próprios evangelhos. Eles contam a mesma história e daqui a pouco tem um enfoque diferente, uma rota realinhada em algumas histórias. Vale muito observar, por exemplo, os famosos 2 livros de crônicas, que quando a gente lê, parece que está lendo a história de novo, mas a gente vê que aquilo está meio que com a rota recalculada. Por que é que isso é tão importante e valioso? Em primeiro lugar, porque, na verdade, nós temos o nosso conhecimento e relacionamento com Deus, e quando chega diante de um novo cenário, é preciso integrar esse conhecimento com a nova realidade. Novos momentos históricos nos trazem um recalculamento da rota no texto bíblico. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Samuel, os 2 de Samuel, os 2 dos reis, e vai ler crônicas, agora nós estamos de um novo cenário, que é preciso ler a história de novo e separar aqueles aspectos fundamentais que nos ajudam a ter esperança e entender a realidade de uma maneira absolutamente mais adequada para o momento, para a nova fase da história. Agora, o que é interessante é ler alguns salmos e ler, por exemplo, o livro de Jó, que apresenta para a gente aquilo que seria o nosso entendimento primeiro e verdadeiro sobre Deus. E que Deus, ele é provedor, Deus é justo e Deus recompensa a justiça e coloca sob a perspectiva da sua ira e punição a injustiça. Mas de repente você vê uma história como a de Jó, quando é preciso recalcular a rota e tudo mais, porque tudo parece estar acontecendo de maneira diferente. Por quê? Porque nós corremos o risco de enxergar a Deus a partir de uma perspectiva pequena e limitada da sua revelação. O nosso enfoque é muito pequeno. Quando o livro de Jó conta a história, diz, olha, é verdade que Deus é justo e que Ele é provedor, mas existe uma realidade mais profunda, existe uma complexidade maior da vida, precisa haver um entendimento maior da realidade. É por isso que você precisa sempre se alimentar da palavra divina e realinhar a sua vida em função daquilo que Deus nos apresenta. Porque quando a coisa fica difícil e a gente, de fato, tem a mente travada e tudo parece que até embota, é necessário recalcular a rota. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida IBNU. Então, nesse momento de celebração, vamos todos juntos orar, louvar e engrandecer o nosso Deus. Fica o convite para você pegar esse link e enviar para todos os seus amigos e familiares. E não se esqueça também de se inscrever nesse canal, tá bom? Deus te abençoe! Sinto vazio e seco,
Nós estamos vivendo um momento onde precisamos nos unir como povo de Deus para abençoar vidas. Tivemos 2 eventos climáticos diferentes, um terremoto em Marrocos e uma chuva muito forte no sul do Brasil. E nós estamos agora levantando recursos para abençoar as pessoas que estão nesses lugares. Então, se você quer fazer parte desse projeto, dessa força conjunta que nós estamos levantando, entre em contato conosco, estão aqui também as informações de contribuição para você poder abençoar as vidas. Quando você contribuir, coloque 51 centavos como identificador para saber que é para esse momento que nós estamos vivendo, esse SOS humanitário. Vamos unir forças e abençoar vidas juntos. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor pra começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
oração não muda o que Deus faz, mas muda o nosso coração. Por isso devemos colocar em oração tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, as nossas preocupações e sempre agradecendo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que se preocupa conosco, Pai. Obrigada pelas bênçãos, que o Senhor esteja cuidando de cada família, de cada coração e abrindo a nossa mente, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, e servir o Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aquele que quiser ser o primeiro.
Esse é o momento da nossa celebração em que poderemos refletir um pouco na Palavra de Deus, em especial no livro de Gálatas. E eu convido você a acompanhar a leitura de Gálatas 3, versículos 26 a 29, que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Um desejo natural que todos nós compartilhamos é de fazer parte. Todos nós achamos e cremos ser importante estar inseridos em algum grupo que nos dá esse senso de pertencimento. E em termos equivalentes, mas negativos, nos dá um pavor muito grande saber que a gente foi deixado do lado de fora. Essa necessidade básica do ser humano de pertencer a uma família, a uma comunidade, a um grupo de amigos, em bom sentido ou em termos muito naturais ao ser humano, é o que define o nosso senso de identidade. Nós somos aquilo que a nossa família nos define enquanto seres humanos. Nós somos aquilo que a nossa fé e a nossa comunidade de fé nos dá de identidade. Nós somos aquilo que nós partilhamos com os nossos amigos, aquilo que partilhamos como identidade a partir do lugar em que nós estamos inseridos. E por isso nos fere muito quando nós temos a sensação de que pensávamos que fazia parte e já não fazemos parte. Nos fere muito quando a gente acreditava que tinha intimidade e que tinha um senso de relacionamento autêntico com um grupo de pessoas, com uma pessoa, e de repente a gente percebe que a gente não fazia parte do círculo mais íntimo. E naturalmente, esse senso de pertencimento que nos mostra aquilo que é a nossa própria identidade pessoal tem um significado ainda mais profundo, ainda mais especial quando nós pensamos na nossa relação com Deus e, em especial, na nossa relação com o povo de Deus. Quando a gente lê esse texto de Gálatas, o final do capítulo 3, a gente talvez não tenha tanta clareza que essa questão tenha tanta pertinência para as comunidades que estavam na região do centro e do sul da Galácia. Aquelas comunidades foram plantadas pelo apóstolo Paulo, inicialmente ouviram o anúncio da mensagem do Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. Essas pessoas foram chamadas a um compromisso real com esse Messias, passaram a ser seguidores de Jesus e encontraram nessa identidade em Cristo um significado, encontraram uma libertação, a convicção e uma fé autêntica de que eles eram parte do povo de Deus, de que eles foram inseridos nessa família de Abraão que herdou a promessa que a gente vê lá em Gênesis 15, reafirmado claramente por Deus a Abraão, de que Deus daria filhos a Abraão. Por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e quando a gente percebe o desenrolar dessa promessa, em especial no Salmo 2, um salmo muito importante para a gente entender aquilo que está sendo afirmado por Paulo aqui em Gálatas 3, a gente percebe que a promessa envolvia, na verdade, a herança da terra inteira. Por isso, essa convicção dos Gálatas era tão fundamental. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte, a partir do Messias, dessa identidade que nós encontramos naquilo que é a pessoa de Jesus e, a partir da pessoa de Jesus, uma família única a partir daquilo que ele fez, da sua morte e ressurreição, do seu chamado para todos aqueles que nele creem, partilharem de uma identidade em sua própria vida, no seu ministério, na sua obra. Mas, quando Paulo retorna dessa viagem missionária, ele vai para Antioquia, ele pouco tempo depois recebe notícias de que aquelas pessoas não permaneciam exatamente na mesma convicção, na mesma fé que havia sido anunciado pelo próprio apóstolo Paulo. Existiam outras mensagens, existia um outro ensino que foi levado por mestres que se colocavam como rivais de Paulo e que apresentavam uma mensagem que afirmava ser mais completa do que o evangelho pregado por Paulo.
Paulo aparentemente teria sido esse apóstolo que, segundo eles, recebeu a mensagem do Evangelho de segunda mão. Ele aprende alguém que ensina o que de fato significa o Messias, o que de fato significa o Evangelho. A partir daí, e a partir de uma compreensão muito limitada, ele transmite essa mensagem às comunidades da Galácia e, consequentemente, aquelas pessoas foram chamadas para uma mensagem autêntica, mas que estava, de certa forma, confusa naquilo que seria a pregação de Paulo. Por isso, quando Paulo é questionado a respeito do seu apostolado, porque se ele recebe a mensagem de segunda mão, ele não era um apóstolo, ele recebe essa confrontação, essa acusação de que não só ele não era apóstolo, como o anúncio que ele faz também era um anúncio parcial, era um anúncio perigoso, era um anúncio que não colocava aquelas pessoas que estavam nas comunidades da Galácia plenamente em comunhão com o corpo de Cristo. E dessa forma, quando Paulo recebe essas notícias e ele vê que a acusação era muito séria, ele escreve a carta aos Gálatas, que é possivelmente uma das cartas mais antigas escritas pelo apóstolo Paulo. E é por isso que essa é a carta com um tom mais pesado. A gente percebe que Paulo se coloca de forma muito categórica, muito taxativa em relação àquilo que realmente constitui a mensagem do Evangelho, a autenticidade do seu apostolado e a real condição daqueles que estavam nas comunidades da Galácia como povo autêntico de Deus, como povo autêntico do Messias. Por isso, a passagem que a gente acabou de ler é a conclusão de um longo argumento que Paulo vem desenvolvendo, em especial no capítulo 3, e que reafirma algo que os Gálatas não poderiam esquecer. Então, quando a gente percebe que esses versículos finais estão na esteira de uma conversa mais longa, estão concluindo um argumento maior, ele não só conclui, mas de certa forma expande uma conclusão que Paulo já havia chegado nos versículos anteriores. Quando a gente lê, em especial dos versículos 21 a 25, a gente percebe que Paulo já está chegando à conclusão de tudo aquilo que ele via construindo. Só que nos versículos 26 a 29, ele parece colocar isso em termos mais claros. Ele parece não só falar a mesma coisa de uma forma mais explícita, mas expandir essa conclusão para consequências que talvez não estivessem tão claras na mente e na compreensão das comunidades da Galácia. Por isso, eu convido você a olhar para esses versículos como esse argumento ou a conclusão de um argumento detalhado que ele colocou nos versículos 1 a 14 do capítulo 3, basicamente como uma explicação dessa grande estrutura que liga Abraão ao Messias. Em seguida, ele vai falar nos versículos 15 a 22 a respeito do papel da Torá, ou mais especificamente na impossibilidade da Torá, a lei de Moisés, de conferir vida, porque a Torá era boa, era dada por Deus, era verdadeira, mas ela nunca foi capaz de fazer aquilo que Deus sempre planejou para o seu povo como algo suficiente em si mesmo. Aquilo que Deus sempre desejou para o seu povo, para aquilo que era a semente de Abraão, para aquilo que era o povo que seria, em último caso, definido pelo Messias apenas pela Torá. A Torá era um passo necessário, mas intermediário. A Torá fazia algo necessário, porém, no fim das contas, ela redundava, ela gerava condenação para quem estava apenas debaixo da Torá. Ela revelava uma necessidade do ser humano, em especial daqueles que se submetiam à lei de Deus, aquilo que era a vontade expressa por parte de Deus, como algo que não conseguia curar a grande escravidão ou libertar o homem da grande escravidão que ele tinha em relação ao pecado. Na verdade, é até um pouco complexo o argumento de Paulo, não só em Gálatas, mas também no livro de Romanos, de como a Torá parece realçar o pecado humano. Parece concentrar a maldade, não porque ela em si mesma é ruim, mas o material sobre o qual a Torá está trabalhando, que é o ser humano, esse sim, parece que manifesta com mais clareza aquilo que é a sua maldade quando a transgressão é aparente, quando a lei revela que aquilo que o coração humano deseja fazer, de fato é mal.
Por isso, no texto de Gálatas, em especial nesse segundo bloco do capítulo 3, ele está falando, olha, a Torá nunca foi a solução do problema. Ela não é capaz de conferir vida. E todo esse detalhamento de Paulo, de Abraão ao Messias, da Torá, aquilo que era a aliança estabelecida pela fé no Messias, chega a um ponto que é fundamental para aquilo que é a nossa reflexão de hoje. Deus sempre intencionou, planejou produzir a família única de Abraão, que é o povo do Messias. Deus sempre intencionou definir uma única família, não duas ou mais famílias de Abraão a partir do Messias. O Messias é esse ponto focal, é o ponto para o qual toda a história converge, a fim de que o plano de Deus para judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, enfim, chegasse à sua plenitude. Por isso que na plenitude dos tempos, Deus enviou o Messias para que isso fosse possível, definir uma única família, definir um único povo que se identifica e que é incorporado no Messias. Por isso, quando a gente pensa no tema que é especial para aquilo que a gente tem refletido aqui na IBNU durante esse mês, que é a comunhão, nós precisamos entender qual é a base da comunhão, porque senão a comunhão fica algo meramente vazio, definido pelas nossas pessoalidades, por aquilo que é talvez o partilhar de características entre pessoas que se gostam, que têm interesse nos mesmos assuntos, que fazem as mesmas atividades, que são parecidas entre si. A comunhão na Bíblia tem um caráter muito mais profundo, tem uma base muito mais sólida, poderosa e, em certa medida, muito desafiadora. Comunhão é aquilo que se constrói a partir da obra e da pessoa de Jesus, definindo uma única família de Abraão, como sendo a família que irá herdar a promessa que foi dada a Abraão desde o Gênesis, reafirmada por meio dos profetas, anunciada pelos Salmos e concretizada na pessoa de Jesus. Essa família herda de forma adiantada a partir da ação do Espírito Santo, mas também tem a expectativa de que herdará no futuro e de forma completa toda a terra, toda a criação, porque isso foi dado ao Filho e o Filho partilha com todos os outros herdeiros. Quando nós pensamos em encontrar nossa identidade em um grupo no qual estamos inseridos, encontrar nossa identidade pelos relacionamentos que definem que nós somos, nós percebemos que a realidade mais importante e mais poderosa é que Deus decidiu fazer uma única família, uma só semente a partir de Abraão, e essa família encontra a sua identidade e a sua condição básica na pessoa do Messias. E aí o versículo 26, então, explica o que vem antes. Em algumas traduções o versículo começa com pois, outras traduções omitem, mas claramente esse versículo está em conexão com o que veio no versículo 25, e ela usa uma expressão que para a gente às vezes é bastante corriqueira, bastante cotidiana, que é a expressão filhos de Deus. Mas quando a gente olha para os casos em que Paulo usa essa palavra nas suas cartas em especial, nós percebemos que a expressão filhos de Deus tem uma profundidade toda especial, tem um significado nada intuitivo e muito poderoso. A expressão filhos de Deus nos lembra de alguns capítulos ou de algumas histórias muito importantes da narrativa bíblica. Êxodo usa essa expressão quando Deus se refere a Israel. O Salmo 22 usa essa expressão quando esse rei davídico anunciado chegaria e seria, na verdade, não só mais um grande rei, mas sim um rei que era gerado a partir do próprio Deus. E a gente encontra essa expressão sendo dirigida à própria pessoa de Jesus no Novo Testamento. Nós vamos ver como cada uma dessas situações parecem definir o significado dessa passagem, mas veja como desde o começo Filho de Deus é um título muito especial que a Bíblia não usa para qualquer situação. A Bíblia não gasta esse título para qualquer pessoa ou para simplesmente se referir à criação dos seres humanos. Aquilo que é
o ponto especial do ser humano como parte dessa criação que tem na pessoa do homem e da mulher algo especial, ao mesmo tempo que é colocado como assim a cereja do bolo no texto de Gênesis 1 e 2, também é visto como uma figura de oposição a Deus. Então, no momento em que a narrativa bíblica volta a tratar os seres humanos, ou volta a tratar de um grupo de seres humanos como filhos de Deus, ela está querendo comunicar algo muito definido, algo muito especial. E aquilo que Paulo vai afirmar a respeito dessa filiação com Cristo, em que bases essa filiação acontece, ele vai afirmar muito claramente que nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé. A marca da fé é a marca que nos diz que nós fomos incorporados no Messias. E essa é uma linguagem pouco natural para a gente. É fácil, aparentemente, Paulo conceber que nós fomos incorporados no Messias. Essa expressão é recorrente no Novo Testamento, em especial nos escritos de Paulo. Nós estamos no Messias, mas é difícil para a gente explicar. Nós sabemos que nós pertencemos ao Messias, nós sabemos que nós cremos no Messias, mas o que exatamente significa dizer que nós estamos no Messias? Essa diferença, às vezes indicada apenas por uma preposição, tem uma consequência muito profunda na nossa relação com Cristo. Por quê? Quando Paulo usa a expressão Messias, e quando ele usa essa linguagem incorporativa, nós estamos no Messias, nós percebemos que ele não está se referindo apenas à pessoa de Jesus. No momento em que nós estamos incorporados a Cristo, no momento em que nós estamos incorporados em Jesus, aquilo que a Bíblia afirma a respeito de Jesus, ele está afirmando também a nosso respeito. E isso é algo grandioso. Se nós lermos aquilo que é prometido ao Messias como herança por aquilo que ele conquistou com a cruz e com a ressurreição, e nós imaginarmos que o que é prometido a ele também é prometido a nós, o jogo muda completamente. Quando nós imaginarmos que todos nós que fazemos parte de etnias diferentes, que fazemos parte de origens diferentes, que pertencemos a classes sociais diferentes, que temos gêneros diferentes, todos nós estamos incorporados em uma pessoa, o jogo muda completamente. Aquilo que é a nossa percepção de comunhão deixa de ser simplesmente um relacionamento especial uns com os outros, deixa de ser um sentimento favorável em relação a outras pessoas e passa a ser o senso de identidade com uma única pessoa. Quem eu sou? Em última instância, eu sou aquilo que o Messias é. Em nada isso esvazia a nossa personalidade. Em nada isso anula quem nós somos do ponto de vista individual, mas esse indivíduo que nós somos não se compreende, não se entende. O indivíduo que é o outro, com as suas diferenças de opinião, com as suas diferenças que parecem estabelecer uma distância gigantesca entre os seres humanos, se esse indivíduo é marcado pela fé, se esse indivíduo faz parte da família do Messias, então, em último caso, eu e ele estamos incorporados e encontramos a nossa identidade na mesma pessoa. Nós somos parte do Messias. Eu sou aquilo que o Messias é. Aquilo que Paulo afirma a respeito do Messias, ele também está afirmando a respeito do povo do Messias. Por isso que comunhão é uma coisa tão importante. Por isso que comunhão também é uma coisa tão poderosa e é algo tão desafiador. Nós pensarmos que nós podemos fazer aquilo que é a missão que Deus nos deu, de forma a segmentar esse corpo conforme os critérios que nos parece mais conveniente, é um grande engano. Pensar que nós podemos distinguir essas pessoas por castas espirituais, quem tem um tipo de experiência mais elevada do que outras, quem parece ter maior poder de influência sobre a sociedade, quem parece ter maior dinheiro para fazer valer a sua vontade, todas essas são formas em que nós buscamos repartir o corpo, dividir aquilo que é a única família da fé em categorias que são completamente impossíveis aos olhos de Deus,
aquilo que foi não só o plano do nosso Senhor, mas o esforço do apóstolo Paulo. Aquilo que Paulo tão frontalmente, tão severamente está criticando na mensagem dos mestres rivais e naquilo que a postura da igreja da Galácia que deu ouvido aos mestres rivais é justamente que a nossa comunhão é definida pela pessoa de Jesus, e se o nosso Messias é um só, então o corpo também precisa ser, porque o corpo não se define, o corpo não tem nenhum tipo de sentido e subsistência à parte da pessoa do Messias. Então, essa linguagem incorporativa é fundamental naquilo que Paulo está tratando aqui. Nós somos parte do Messias e a referência que Paulo faz ao próprio Messias, à pessoa de Jesus, é também uma referência a toda a comunidade que foi incorporada neles. Todos os versículos do 26 ao 29 colocam essa mesma placa, colocam esse mesmo aviso gigantesco para que os Gálatas pudessem ver com toda clareza. Nós já compartilhamos o status de filhos de Deus. Nós somos o povo do Êxodo. Nós somos a semente de Abraão. Por isso, quando ele repete de várias formas diferentes essas mensagens, ele está reafirmando aos Gálatas: fiquem firmes. Não se afastem, não troquem aquilo que foi a mensagem do Evangelho inicialmente ouvida e aceita por vocês por qualquer outro anúncio dos falsos mestres. Vocês não têm nada a ganhar e tudo a perder se vocês incluírem naquela mensagem a necessidade da circuncisão, a necessidade de guardar dias especiais, em especial o dia do sábado, a necessidade de guardar regras alimentares como uma exigência desse vínculo que vocês têm com o Messias, desse vínculo que vocês têm com o único Deus verdadeiro. A região da Galácia é uma região, basicamente, ou que recebeu esse anúncio ao qual Paulo está dirigindo essa mensagem, de gentios. Existiam claramente judeus ali também, mas aquilo que é particularmente importante na mensagem de Paulo tem muita relação com a realidade daqueles cristãos que eram gentios e agora passaram a acreditar que, para eles terem convicção de que faziam parte dessa família, de que compartilhavam da comunhão com o povo de Deus, de que estavam seguros na sua identidade em Cristo, eles precisavam se submeter novamente à Torá. E isso é muito semelhante àquilo que parece ter sido a confusão que acontece na Antioquia, que Paulo relata na sua relação com Pedro aqui no livro de Gálatas e que tem seus paralelos com as disputas, as tensões que havia entre Paulo e os mestres rivais na Galácia. Por quê? Quando Paulo estava em Antioquia e Pedro e Barnabé também estavam lá, todos comiam na mesma mesa com judeus e gentios. E quando a gente percebe as exigências da Torá, pensando antes mesmo daquilo que significava a vinda de Jesus e a obra de Cristo, um judeu não comia na mesma mesa que um gentio. Por quê? Porque o gentio comia comidas impuras. E se ele comia comidas impuras, ele era uma pessoa impura. E no momento em que o judeu comesse da mesma comida, partilhasse da mesma mesa, ele também estaria impuro. Mais do que apenas aquilo que se comia na mesa, a pessoa do gentio era impura porque ele adorava falsos deuses. A idolatria era o pecado mais condenado, ou aquilo que foi o rompimento da aliança mais séria que a gente vê nas longas narrativas do Antigo Testamento antes do exílio e a grande preocupação dos profetas para que o povo não caísse no mesmo pecado após o exílio. Por isso, depois que o povo retorna da Babilônia, ou daquilo que era, na verdade, o exílio da Pérsia, a gente vê que a postura do povo mudou. A compreensão da necessidade de adorar única e exclusivamente a Deus definia essas pessoas. Pedro comia com judeus e gentios porque entendia que isso era uma barreira, até certo ponto, que havia sido rompido ou rompida pelo Messias, mas isso não estava tão seguro na compreensão de Pedro a respeito do Evangelho, porque quando alguns da parte de Jerusalém vão para Antioquia,
e são os mesmos, aparentemente, mestres rivais que anunciam que gentios e judeus não podem comer na mesma mesa até que os gentios se tornem plenamente judeus, Pedro se afasta da mesa dos gentios e passa a comer apenas com os judeus, indicando que ele cede a essa pressão dos mestres rivais a Paulo, que naquele ponto, na verdade, eram enviados ou se apresentavam como da parte de Tiago, e exigia essa distinção entre os cristãos que eram judeus e os cristãos que eram gentios. Paulo lida com essa situação de forma muito séria, confronta Pedro e até mesmo Barnabé, que, segundo o relato de Paulo, se deixou seduzir por aquilo que eram as pressões e as exigências desses mestres, e parece tratar da situação como algo muito além do que simplesmente uma diferença cultural. Aquilo que estava em questão não era a diferença de costumes, aquilo que estava em questão era a compreensão, e mais do que a compreensão interna, a expressão externa do significado da obra de Jesus e da mensagem do Evangelho. Se Pedro cedesse, se Barnabé cedesse, se Paulo cedesse aquilo que eram as pressões dos mestres rivais, daqueles que supostamente haviam sido enviados da parte de Tiago, o Evangelho significava que não existia uma, mas duas famílias do Messias, uma família composta dos judeus, uma família composta dos gentios. Alguns poderiam partilhar até certo ponto da comunhão uns com os outros, mas não de forma completa, não como um único povo de Deus, porque eles não podiam partilhar da mesma mesa, porque eles não podiam partilhar da mesma identidade, porque eles não podiam partilhar daquilo que era a convicção de que se há um Messias, há uma só família, há uma só fé que se move, que se mostra, que se concretiza como um só povo. Paulo percebe o perigo daquilo que estava sendo a exigência desses mestres e confronta Pedro. Imagina aquilo que era para Paulo, até alguns anos atrás, um perseguidor da igreja que se transforma completamente a partir da revelação de Jesus na estrada para Damasco, milagrosamente passa a ser um apóstolo de Jesus, mas que agora está diante de um dos mais importantes apóstolos para a igreja em Jerusalém. Uma das pessoas que andaram com Jesus ao longo do seu ministério, que recebeu uma responsabilidade especial da parte de Jesus de cuidar das suas ovelhas, de ser referência para os outros apóstolos. Agora Paulo confronta diretamente Pedro naquilo que era sua postura de não ter compreendido e de não ter manifestado naquele momento da história uma consequência fundamental do Evangelho, de que não existe mais essa diferença que antes existia entre gentio e judeu. Essa barreira enorme de separação entre os dois já não existe mais, porque se Cristo cumpriu todas as exigências da Torá, porque se Cristo tomou para si toda a condenação que a Torá atribuía àqueles que se submetiam à lei e não a cumpriam, e ele toma para si a condenação dos gentios que transgridem sem nem mesmo ter a Torá para si mesmo, então não existia mais diferença entre esses povos. Aquilo que era a diferença entre um judeu supostamente zeloso da lei, aquilo que era a diferença de um judeu que tinha a lei, mas desobedecia, aquilo que era a diferença entre um gentio que nem mesmo tinha a lei e, consequentemente, pecava por não conhecer e por não realizar a vontade de Deus, todas essas categorias foram completamente anuladas. Por isso, quando Paulo se dirige aos Gálatas, ele reafirma de várias formas diferentes: fiquem firmes, não abram mão da identidade que vocês recebem na pessoa de Jesus, que derrubou todas essas barreiras de separação, todas essas outras fontes de identidade, como um plano inicialmente estabelecido por Deus, cumprido com grande sacrifício, com grande amor por parte do Messias, e que agora nos chama para anunciar essa mensagem a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias, crendo que a partir do único Messias se define um único povo, crendo que a partir do único Messias a grande promessa feita a Abraão se cumpre em nós. Por isso, quando a gente olha para essa expressão e percebe que tudo isso está em jogo,
nós compreendemos porque Paulo escreve de uma forma tão rigorosa, tão firme, com uma pena tão pesada para os Gálatas. A expressão filhos de Deus carrega todos esses significados dentro dela. E quando a gente olha para aquilo que é a história do Êxodo, que parece ser já assim no segundo livro da Bíblia, o grande evento que define o coração da nação de Israel, aquilo que define a identidade do povo de Israel, aquilo que define a comunhão do povo que foi especialmente chamado por Deus para manifestar o amor e a glória de Deus a todas as nações, a gente percebe que essa história resume a relação e a disposição de Deus em relação ao seu povo com uma expressão muito pessoal. E qual é essa expressão? Israel é meu filho, é meu primogênito. Quando Deus dá a Moisés a palavra que ele deveria transmitir ao faraó, essa expressão parece ser a que mais define aquilo que era a exigência de Deus em relação ao faraó, a um povo que ele amava. Deixe o meu povo ir, deixe o meu povo adorar no deserto. Por quê? Porque eles são, ou Israel é, meu filho, meu primogênito, o filho que ele ama. E aquilo que Deus afirma a respeito de Israel como um todo, mas interessantemente afirma no singular, afirma como esse único povo, como essa única nação, como esse único grupo que tem, a partir da presença de Deus, uma comunhão que eles não poderiam ter com aqueles que não partilhavam dessa identidade a partir de Yahvé. Essa afirmação que o próprio Deus faz aparece de forma muito semelhante no Salmo 2, versículo 7. Quando Deus está descrevendo esse rei davídico, que também é o seu herdeiro, que também é um rei que lhe pediria as nações e o próprio Deus lhe daria as nações, o que é que ele fala a respeito desse rei? Que ele é seu filho, que hoje ele gerou esse filho. Essa expressão muito singular, muito íntima, que aparece em Êxodo, aparece no Salmo 2, versículo 7, aparece também em Marcos, capítulo 1, versículo 11, que é a ocasião em que Jesus é batizado. Aquilo que Deus afirma a respeito de Israel, ele afirma a respeito do rei davídico. Aquilo que ele afirma a respeito do rei davídico, ele afirma a respeito da pessoa de Jesus no momento em que Jesus é batizado. Esse é o meu filho amado. Esse reconhecimento que Deus revela a respeito de Jesus, que aquele é o filho que ele gerou, aquele é o filho que lhe pediria as nações e ele lhe entregaria todas as nações. Essa afirmação reaparece aonde? Em Gálatas 3, nos versículos 26 a 29 e depois detalhado e trabalhado com ainda mais profundidade no capítulo 4. O que Deus afirma a respeito da nação, afirma a respeito do rei, afirma a respeito do Messias, agora ele afirma a respeito da sua comunidade. Vocês são os filhos amados de Deus. No Filho, no Messias, vocês encontram a sua condição de filho. Por isso, quando a gente trata da família messiânica em Gálatas 3:26, a gente precisa conectar todos esses pontos de que uma história muito mais longa de quem de fato é filho de Deus, o que isso significa e qual é a promessa de Deus para esses filhos estão em questão. E o esclarecimento dessa filiação parece vir em especial pelo elemento da fé. Existem algumas discussões nesse versículo 26 ainda que tentam esclarecer aquilo que é essa fé em Cristo Jesus. Algumas outras traduções propõem a fidelidade do Filho Jesus. Me parece que o mais razoável é imaginar que as duas coisas estão em questão. A fé está caminhando nas duas direções. A fé, como geralmente nós compreendemos, a fé de que, de fato, Jesus é o Messias enviado por Deus, que morre e ressuscita ao terceiro dia e que cumpre aquilo que eram as expectativas desse reino messiânico. Essa fé de depositar sua confiança nele. Mas também a fidelidade do Messias, porque nada disso faria sentido se o próprio Jesus não tivesse sido fiel e obediente ao Pai até sofrer morte e morte de cruz.
Por isso me parece que as duas realidades estão sendo tratadas por Paulo aqui. Nós encontramos a nossa filiação a Deus, ou nós recebemos essa filiação a Deus, porque nós depositamos nele a nossa confiança, mas também porque, primeiro, Cristo foi fiel ao propósito que o Pai estabeleceu para ele. É essa a marca que define o povo de Deus. Não é a sua origem, não são seus costumes, não é aquilo que você tem como característica que chama a atenção as pessoas que estão ao seu redor, que o destacam, aquilo que acumula méritos a você, não são as suas obras. Aquilo que define a sua identidade como parte do povo de Deus é a fé. A sua fé de que Cristo é o Messias e a fidelidade do Messias que morreu e ressuscitou em nosso favor para nos libertar, como coloca Gálatas 1, da presente era má, para nos inserir nessa nova criação, como aparece agora em Gálatas 6. A gente percebe que o grande propósito de Cristo em ser fiel foi nos estabelecer como novas criaturas numa nova criação. No versículo 27, então, parece que Paulo está respondendo a seguinte pergunta: como sabemos que estamos no Messias? Porque ele afirma, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se nós temos fé, ainda que isso seja uma expressão autêntica e sincera, muitas pessoas podem se perguntar, mas eu posso ter certeza de fato de que eu faço parte do corpo do Messias, de que eu faço parte dessa única família de Abraão? E Paulo vai dizer categoricamente que sim. A fé é essa marca e a fé que se expressa no batismo. Para muitas pessoas, essa situação ou significado do batismo talvez não seja tão claro. Aquilo que Paulo parece estar fazendo referência não é que para que uma pessoa seja de fato salva, ela necessita passar por uma espécie de processo místico que acontece dentro das águas. Aquilo que é o batismo concreto, de ser batizado nas águas, é uma exigência do próprio Jesus. Não é uma questão de gosto, de interesse particular. É uma necessidade. Nós somos chamados a ser batizados e a manifestar publicamente aquilo que é a nossa fé. Mas nós entendemos também que o batismo é uma expressão externa do que aconteceu internamente. Nós acreditamos que se nós cremos em Cristo, nós anunciamos, cremos com o nosso coração, anunciamos com a nossa boca de que Ele é o Messias e de que por isso nós nos identificamos com Ele em sua morte, por isso descer as águas, e também nos identificamos com Ele em sua ressurreição, o símbolo de subir das águas. Quando a gente pensa que esse é o ato normal, é o ato natural para todo aquele que crê, aquilo que Paulo está dizendo é, se você se identificou com Cristo na sua fé, se você se identificou com Cristo no seu batismo, então você está revestido de Cristo. Lembrando do que a gente tratou um pouquinho antes, você foi inserido na pessoa de Cristo. Aquilo que vale para Jesus, vale para você. Aquilo que vale para Jesus, vale para a sua única família, para a sua única comunidade constituída a partir da sua obra e da sua salvação. Por isso, a segurança de como nós sabemos que estamos no Messias está no ato e na manifestação dessa fé por meio do batismo. Esse revestimento é a nossa característica fundamental. E aí ele chega no versículo que inspirou aqui toda essa nossa conversa a respeito de comunhão e que define a nossa identidade. Pois não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aquilo que é a história humana é basicamente marcada em muitos momentos pela história das diferenças. Nós cremos que nós fomos chamados para ser um grande império e nós temos direito de dominar sobre todas as nações. Essa era a narrativa do Império Romano. O Império Romano acreditava que tinha sido destinado pelos deuses para governar sobre todas as outras nações. Nós somos o povo esclarecido e por isso nós temos direito de estabelecer o nosso juízo sobre os menos esclarecidos. Por isso essa distinção entre os romanos e os bárbaros, essas pessoas que não eram dotadas da sofisticação, do esclarecimento, do refinamento que fazia parte dos gregos e agora dos romanos.
É a história das diferenças também por meio das diferenças étnicas. Quantas vezes nós justificamos a escravidão, nós justificamos o massacre por aquilo que é o direito natural. A raça mais pura supostamente tem direito de anular a raça inferior. Aquilo que é o chamado biológico daqueles que são superiores para dominar sobre as nações justifica a atrocidade de matar milhões, de exterminar etnias quase que completamente. A história das diferenças também é explicada pela história do dinheiro. Porque eu tenho dinheiro, naturalmente, eu tenho o direito de fazer a minha vontade prevalecer sobre a sua. Aquilo que é a nossa diferença social significa quase que uma diferença de valor intrínseco. Quem tem mais dinheiro vale muito mais do que supostamente quem tem menos dinheiro. Todas essas diferenças, a diferença de livre e de escravo, a diferença de gênero, todas essas diferenças perdem sentido quando nós tratamos daquilo que é a identidade, daquilo que é o valor e daquilo que é o significado mais fundamental da história humana, que é: você faz parte ou não faz parte do povo do Messias. Você faz parte ou não faz parte do povo que é resgatado, redimido pela fé e pela confiança no Messias, ou você rejeita essa mensagem de perdão, de transformação e de inclusão por meio da graça de Deus. Aquilo que define o grupo dos que estão resgatados, dos que estão marcados, selados pelo Espírito Santo, se encontra na fé e não em nenhuma dessas outras características. Onde você nasceu, qual a cor da sua pele, quanto dinheiro você tem, quais são os seus pensamentos e as suas ideias. Nada disso tem significado diante da marca da fé, diante daquilo que nos define como uma nação, uma família, que encontra a graça de Deus a partir da misericórdia, da fidelidade do Messias e da resposta de fé daquele que crê. Por isso, quando Paulo está tratando com os Gálatas da situação deles e reafirmando: fiquem firmes, não abram mão dessa mensagem, o que ele está dizendo é: vocês são tão parte dessa família quanto Pedro, Tiago e João são, quanto essas colunas de Jerusalém são. Os gentios são tão parte da semente de Abraão como são os judeus de Jerusalém. Vocês fazem parte tão autenticamente, a vocês foi dada a herança de forma tão segura, rica e abrangente como foi dada a qualquer discípulo do Messias que é judeu. Não há mais diferença entre judeu e nem grego. Não há diferença entre escravo e livre. E parece que Paulo usa algumas categorias que são especialmente pertinentes aos problemas que ele enfrentou ou ele enfrentaria. A diferença entre judeu e grego parecia ser a questão principal na Galácia. A diferença entre escravo e livre parecia ser a questão principal quando ele trata com Filemon e o seu escravo Onésimo. Aquilo que era a condição de os dois serem filhos do Messias, os dois serem, na verdade, filhos de Deus a partir do Messias, parte da mesma família, só que em condições completamente diferentes. Um era senhor de escravos e o outro era escravo. E Paulo vai escrever aquela carta assim com uma habilidade tremenda e dizer: até mesmo essa barreira não faz mais sentido. Trate ao seu escravo como você trataria a mim. Imagina o que aconteceria se todos os senhores de escravos naquela época passassem a tratar os seus escravos da mesma forma que um amigo trata a um outro amigo a quem ele deve a própria vida. E, em último lugar, a categoria que distingue homem de mulher parece ecoar de forma muito clara o texto de Gênesis 1:25, que Deus cria homem e mulher em direta complementariedade, em direta igualdade de valor. Ainda que exista diferenças de funções, de características, aquilo que Paulo está afirmando é: esses dois grupos, esses dois gêneros, aos olhos de Deus, diante da sua identidade como parte do povo do Messias, são a mesma coisa. E a gente percebe na história bíblica não como uma autenticação, não como uma chancela,
que isso não foi a história até mesmo de Israel, mas de todas as nações também, a realidade ao longo dos anos, ao longo dos milênios. Como muitas vezes a mulher estava numa condição de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade pela exploração por parte do homem. Como aparentemente a distorção que o pecado criou na relação entre as partes também criou distorção entre os gêneros. Aquilo que Paulo está afirmando isso é anulado, isso é totalmente restaurado à condição inicial de que não há diferença, inclusive, entre homem e mulher. Nenhuma dessas categorias importam como filiação na família do Messias. A ação de Pedro, a ação dos mestres rivais, ainda que Pedro claramente tenha mudado a sua percepção a partir do evento que aconteceu em Antioquia, a partir daquilo que acontece depois no primeiro concílio de Jerusalém, em que Paulo sai da cidade de Jerusalém com apoio dos apóstolos das colunas da igreja, dos principais apóstolos que permaneciam em Jerusalém, de que ele deveria continuar a pregar a mesma mensagem aos gentios que ele havia pregado, mas ele percebe que nessas situações, tanto na Galácia quanto aquilo que havia acontecido há pouco tempo na Antioquia, precisava ser combatido porque estava em questão a unidade da igreja, estava em questão a unidade do povo da fé. E isso é um ponto muito, muito relevante para os nossos dias. Por quê? O texto de Gálatas é um dos textos mais espinhosos, ou um dos textos mais disputados nas formulações doutrinárias que as várias denominações, que as várias tradições cristãs foram formulando ao longo do tempo. O texto de Gálatas é fundamental para aquilo que é a nossa compreensão da justificação pela fé. E a compreensão mais exata de como é que funciona essa justificação pela fé foi respondida de forma diferente por diferentes denominações que justificaram a divisão do povo de Deus, que justificaram a divisão de parte dos grupos dos que se declaravam fiéis e justos, dos que se declaravam fiéis àquilo que era a exigência do Messias, a partir do texto de Gálatas. Muitas pessoas justificaram a divisão que foi sendo feita em nome da palavra de Deus a partir das palavras de Paulo às igrejas da Galácia. E me parece ser uma grande ironia que o texto que claramente tem a função de justificar a unidade do corpo foi utilizada justamente para o propósito inverso. Aquilo que é um dos textos mais densos, mais poderosos e em alguns momentos mais difíceis de entender, tem uma mensagem que no meio dela, no meio do texto, na verdade, é muito fácil de compreender, que é: Deus constituiu a partir de Abraão uma única família da fé. Qualquer critério que seja utilizado, qualquer categoria que seja apresentada como justificativa para dividir esse corpo, deve ser frontalmente combatido, em nome da unidade. O combate, a confrontação do erro não deve justificar aquilo que é a divisão. Paulo não confronta Pedro para dizer que ele e Pedro não partilhavam mais da mesma fé. Paulo não confronta os falsos mestres para dizer: aqueles que acreditam nos falsos mestres, sigam os falsos mestres. Aqueles que acreditam na mensagem que eu tenho anunciado, sigam a mensagem que eu tenho anunciado. Não. O esforço de Paulo, em todo esse tempo, o esforço de Paulo, com toda essa elaboração bastante densa e profunda da mensagem, nós precisamos fazer todo o esforço necessário de compreensão e de manifestação concreta, de ler as Escrituras, mas também de comer na mesma mesa, de entender o que significa toda essa história que nos precede a partir do povo de Deus, mas também entender para onde essa história está caminhando como uma única família, como um único povo. Por isso, o povo de Deus, que infelizmente tem manifestado uma grande capacidade para se dividir, precisa perceber que na história da salvação, naquilo que é o ministério e a trajetória, o anúncio da mensagem do Evangelho a partir de Paulo, não existe espaço para mais de uma família da fé. Não existe espaço para mais do que uma família de Abraão, uma família
que manifesta o cumprimento dessa mensagem. Por isso, o meu convite para você, quando você pensa na sua relação com as várias pessoas ao longo da história que hoje manifestam a glória de Deus, como sendo aquilo que é o povo do Messias, que essas diferenças que naturalmente foram sendo construídas pela cultura, pelo gênero, pela origem, por vários outros fatores, não têm nenhuma relevância, porque já não existe mais judeu nem grego, não existe mais escravo nem livre, não existe mais homem ou mulher. Todas essas categorias, diante da nossa condição de filhos de Deus, não possuem valor nenhum. Fomos todos inseridos no mesmo corpo, no mesmo Messias, e a nossa missão só pode ser cumprida a partir do nosso comprometimento de manifestar-se como um só corpo, de combater todas as tensões que nos movem à divisão e de pedir perdão a Deus por todos os pecados que nós cometemos ao longo da história e que precisamos nos redimir a partir desse esforço de ir ao encontro do outro, de resolver aquilo que são as diferenças, porque por meio dessa comunhão a manifestação do único Deus é possível. Lembrando da oração de Jesus em João 17, aquilo que é uma das últimas orações que o apóstolo João apresenta como sendo essa expressão de unidade do corpo que manifesta a unidade de Deus. Por isso eu convido você a orar e a pedir a Deus que nos dê condições, sabedoria e entendimento para esse grande desafio e esse grande privilégio que nós temos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos fez um só corpo no Messias, o Senhor constituiu uma única semente a partir de Abraão e o Senhor cumpriu essa promessa naquilo que é o ministério, naquilo que foi a morte, a ressurreição de Jesus e a sua fidelidade enquanto um filho que faz a vontade do Pai, mesmo que isso custasse sofrer morte e morte de cruz. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine a seguir essa mesma trajetória, esse mesmo exemplo, que nós tenhamos a clareza da importância de manter a comunhão como parte do povo de Deus, que manifesta a unidade de Deus a partir da unidade do corpo, que manifesta a comunhão como algo muito, muito mais importante do que simplesmente a afinidade, a comunhão como sendo esse único vínculo da fé que testemunha ao mundo que o nosso Deus é um Deus que reúne todas as categorias diferentes debaixo do único Messias, que é o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Esse é um momento especial de adoração e de entrega a Deus, né? Deus tem nos abençoado muito, Deus tem cuidado da nossa vida e quando a gente compartilha isso com o nosso irmão, com as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente consegue abençoar as pessoas, isso é uma alegria tão grande e é uma forma de adoração a Deus tão especial, que é o convite que nós fazemos nesse momento a você. A IBNU ela tem atuado em vários projetos, tanto em São Paulo, realmente em ação humanitária, em diversos lugares do país e fora do país, no mundo, né? Então nós queremos continuar sendo uma comunidade saudável para um mundo melhor. Então venha participar desse momento de adoração e de entrega a Deus e que isso chegue a pessoas que precisam tanto dessa mão estendida, para sanar as necessidades, mas também para ser alcançada para Cristo Jesus. Então vamos orar nesse momento juntos por algo tão precioso que é a oferta. Senhor Deus, nós entregamos, Senhor, a Ti um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Como é
maravilhoso, Senhor Deus, ter cada dia, Senhor, viver a cada dia dependendo do Senhor. E também, Senhor Deus, vendo como o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Senhor Deus, nós queremos entregar um pouquinho daquilo que o Senhor já tem nos dado para abençoar outras pessoas, para realmente, Senhor Deus, que o Senhor alcance, que o Senhor cuide dessas pessoas também, através de nós também. Pai, nós participamos nesse momento, entregando-te ofertas, dízimos e todas as coisas que, ofertas de gratidão, Senhor, para que o Senhor use, nos dá sabedoria, Senhor, para que a gente use isso realmente como está no seu coração, Senhor, que a gente possa abençoar de uma maneira muito especial a cada um com essas ofertas. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No dia 1º de outubro, lá no nosso novo espaço, nós teremos os primeiros batismos. Então, se você já tem a sua convicção de fé de que Jesus Cristo é o seu Salvador e quer demonstrar isso publicamente perante a sua comunidade, venha participar do batismo, entre em contato conosco 1º de outubro, lá na nossa celebração presencial às 10h30. Não se esqueça, entre em contato conosco caso você queira fazer parte dessa grande festa. No mês de outubro nós temos uma viagem muito importante para o Paraguai, nosso país vizinho aqui. Nós temos um Instituto Bíblico Alto do Paraná, onde todo mês nós enviamos um professor para dar lições de teologia, de conhecimento bíblico para aquelas pessoas que estão ali. Nós vamos ter uma viagem especial em outubro, com o fim de fazer atendimentos médicos. A equipe já está formada, tudo já está acertado. Nós contamos com você, com as suas orações, e se você quiser contribuir para abençoar o nosso querido povo irmão paraguaio, entre em contato conosco, entre em contato com a Conexão e nós vamos te dizer como você pode contribuir para abençoar as vidas dos nossos irmãos ali no Paraguai. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse Geek, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso Geek de novos membros. No dia 8 de outubro, nós vamos celebrar a vida das nossas crianças com um evento muito especial, nosso October Kids. Vai ser um dia de brincadeiras, vão ter atividades para as crianças das 10 às 17 horas. Então venha, traga o seu filho, traga convidados também. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver começar em mim.
me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros você estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não és tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quanto pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um Deus